Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia com essa live maravilhosa, o nosso terceiro episódio. Se você não conseguiu acompanhar o episódio 1 e o episódio 2, não tem problema, só acessar lá o canal do YouTube que você vai conseguir participar da mesma forma, mas não perca, tá? Porque está bacana demais. Nós fizemos aí, só para relembrar vocês, o primeiro episódio nós falamos de bombons e trufas, cada um mais delicioso que o outro e com novidades, tá? Para você fazer em casa, fazer no seu restaurante ou mesmo levar isso a uma parte muito interessante que é gerar uma renda extra, né? No momento como a gente está vivendo hoje. No episódio 2, a gente trouxe aí uma cozinha mineira, né, paracatuense, que aí entrou a parte dos petiscos, que são os quitutes, e aí trouxemos 3 pratos maravilhosos também, e vocês vão conseguir conferir lá. Vou deixar um pouquinho esse segredo aí, para que a gente consiga instigar vocês, né, a assistir todo esse momento bacana. E hoje não podia ser diferente. Hoje nós vamos iniciar aqui o nosso terceiro episódio, falando um pouquinho sobre harmonização. Isso mesmo, nós vamos falar sobre harmonização de pratos. Trouxemos aqui pratos do festival para vocês conferir e trouxemos aqui algumas opções de vinhos para que vocês possam entender um pouquinho como escolher o vinho correto, o vinho ideal para a sua harmonização, para a harmonização do seu prato. Você que é iniciante, você que é um amante do vinho, né? Então aqui hoje a ideia não é dar uma aula de enologia não, tá? Que até não é a minha formação, não é a minha experiência, mas eu também gosto muito e sou um apaixonado por vinhos e eu quero levar um pouquinho da minha experiência, não só profissional gastronômica, como eu uso as minhas técnicas para fazer um bom casamento e harmonização dos vinhos, mas também levar para vocês algumas dicas interessantes. E para isso, eu vou receber aqui uma convidada, daqui a pouco ela já deve estar chegando, para que ela possa aqui acompanhar com a gente, viver esse momento junto comigo, gerar um bate-papo gostoso, porque essa live vai ser assim, um bate-papo descontraído para a gente poder ir descobrindo novos horizontes, trabalhar um pouquinho esse paladar que ela tem, vamos entender qual é essa diferença do paladar dela para o meu, porque a harmonização também fala um pouco disso, tá? Do gosto pessoal. Então, enquanto ela não chega, a gente tem que trabalhar um pouquinho, que é o seguinte, eu escolhi aqui o Areste, que é um chileno, e a casta que eu escolhi dele, que é a uva, é o Carmener, tá? É uma uva que ela tem uma característica assim mais de um caramelo, tá? E um sabor de boca final aí canela. Então a gente tem pratos aqui um pouquinho mais adocicado, né? Quando a gente fala de banana, a gente tem que lembrar canela e banana conversam um pouquinho aí nesse meio caminho. Então vamos ver aí como vai ser a nossa reação na hora de experimentar esse vinho. Trouxe também o periquita. O periquita é interessante, daqui a pouco eu vou contar a história dele, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre esse vinho, que o periquita ele foi o primeiro vinho tinto engarrafado em Portugal. Isso mesmo. Primeiro vinho tinto engarrafado em Portugal, em 1850, tá? E uma coisa interessante que vocês devem saber sobre o vinho periquita é que muitas vezes as pessoas procuram sobre qual uva é utilizada no periquita, né? A uva que foi iniciada ao periquita foi o Castelão. E essa uva, ela se transformou na vinícola lá, José Maria da Fonseca, e ela hoje, as pessoas falam, eu gosto do vinho periquita. Na verdade, periquita, gente, é a uva. Vocês sabiam disso? Então pesquisem para vocês verem. Periquita é a uva que deu o nome ao vinho. Muito interessante a história e a curiosidade sobre isso aí, tá? Pesquisem, vocês vão ter essa resposta. E por último, eu trouxe aqui um reservado. Esse reservado Conte Toro, eu trouxe aqui um Cabernet Sauvignon. Um vinho de mais corpo, mais potência, vinho que equilibra muito bem com carnes vermelhas, queijos, gordura. E aí nós vamos entrar um pouquinho com esse elemento para que a gente instigue ou provoque uma reação aí na nossa convidada e que ela consiga, né, dar o seu parecer, sua opinião. Eu sei que ela gosta de vinho, então eu quis assim trazer alguma coisa diferente para que ela seja surpreendida. E aí eu trouxe um outro vinho branco, trouxe aqui um Sauvignon Blanc, que é uma uva, né, branca, que nós vamos servir também, para provocar aí um elemento diferente aqui na degustação dos pratos, tá bom?
E aí, no decorrer do processo, a gente vai falando um pouquinho sobre a curiosidade de cada um deles e tudo mais. Nesse momento, eu queria mostrar para vocês, enquanto ela não chega, que os vinhos mais novos, eu tenho aqui o vinho, o Areste. Nós vamos começar por ele, a abrir essa garrafa, tá? E um dado curioso ao abrir a garrafa é que as pessoas têm dificuldade em desencapsular a rolha, né? Então, eu vou mostrar para vocês que com um abridor simples, tá? Não precisa comprar nenhum abridor diferente, ou, claro, se você gostar ou for do seu estilo, nada lhe impede. É importante que ele tenha um mini canivete, seja de serra ou liso, e tenha todos os outros componentes aqui para você trabalhar. Você, então, vai seguir aqui, ó, nesse momento. Reparem que o vinho tem 2 estágios, né? Dentro do gargalo dele aqui, ó, ele tem 2 estágios. No primeiro estágio, né, eu vejo muitas pessoas abrirem por aqui, mas você tem que fazer uma degolagem do vinho já aqui próximo ao segundo estágio, para abrir o vinho. Garanta que toda a parte do vinho abriu, ó. E aí, inclina levemente a garrafa e tire aqui, ó, essa cápsula que envolve aqui o seu vinho. Um acabamento bonito e você continua aqui. Quando você fecha o canivete, abre a haste auxiliar e abre aqui a saca-rolha, tá? Quando você vai tirar, né, ou extrair a rolha do vinho, muitas das vezes eu vejo que as pessoas entram com a rolha em pé e não é o correto. Aí você vai correr o risco da rolha ficar mais para um lado ou para o outro e até mesmo romper essa rolha, tá? Então o ideal aqui é que você, com a ponta da rolha, incline aqui, ó, o seu saca-rolha, tá? E faça pelo menos uma volta completa, ó, dentro. E aí sim, você vai de forma lenta, nivelando até que o saca-rolha fique totalmente reto, tá? Faça esse movimento. Ok. E aí, gente, vem a parte que todo mundo, né, tem como dúvida. Olha só, esse saca-rolha tem 2 estágios, mas o simples você também consegue fazer. Que é, levanta aqui, ó, ele tem uma mobilidade. Você levanta aqui, ó, seu saca-rolha, segura de forma firme, desce esse apoio e faça ele encaixar aqui, ó, bem na beiradinha do vinho, tá vendo? E agora tem gente que pega aqui na garrafa e faz uma força danada, e não precisa. Basta você apoiar aqui, ó, esse apoio, ou mesmo o apoio aqui, ó, e fazer a elevação aqui da sua garrafa, ó. Eu vou levantar um pouquinho porque sentado é mais difícil por causa da minha altura, tá? Mas você levanta aqui. E tira a rolha. Abre, desenrosca. E pronto. Dentro da etiqueta, você normalmente, né, entrega a rolha ao solicitante da mesa, que solicitou o vinho. Ele vai fazer todo o reconhecimento da rolha para ver se o vinho tem alguma característica ou corpo estranho. Analisa a rolha para ver se ela está com toda perfeita. E aí faz a autorização para que o sommelier ou quem estiver à frente lá servindo vinho possa já dar sequência ao serviço de vinho, tá ok? Por que eu abri aqui esse vinho antes e vou abrir os demais antes da minha convidada chegar? Nós estamos falando aqui de vinhos de 2018, 2019. Esse, por exemplo, é um 2019, então é um vinho muito jovem. E os vinhos muito jovens, eles ainda têm o hábito de ter muita presença ainda da fermentação. O vinho é um corpo vivo, né? A gente fala, é um fermentado. Então, por ser um corpo vivo e fermentado, ele precisa respirar quando ele tem contato com o oxigênio. Então, é interessante, se você comprou um vinho jovem,
você tem que deixar ele respirar por pelo menos aí, aproximadamente 1 hora, para que todo ele exale esse excesso de álcool dessa fermentação, e aí você absorva só a parte boa do vinho, que é o sabor, todo o componente que ele está ali integrado, tá bom? Ainda assim, é importante ressaltar que vinhos jovens não se decantam. A decantação do vinho, ela se dá por vinhos mais velhos. Por quê? Os vinhos mais velhos, por estarem em descanso, eles acabam tendo corpo estranho dentro da garrafa, que é a borra que fica no fundo, e aí há necessidade de fazer a decantagem para que essa borra não passe para a sua taça e você não beba, né, algum corpo estranho indesejado nessa hora. E é bom e importante ter a preocupação também que a maioria dos vinhos tem no fundo da garrafa, deixa eu pegar uma outra garrafa aqui para vocês. No fundo da garrafa, o centro da garrafa é mais aprofundado. Por quê? Para que, se houver algum corpo estranho, que ele possa ser depositado ao fundo sem qualquer risco. E também facilitar na hora que você for servir o vinho, tá? Você faz um movimento com mais segurança do vinho quando você tem esse aprofundamento de garrafa. Não é um fator obrigatório para falar esse vinho é bom ou ruim. São as regras básicas que a gente acompanha do vinho. Então eu vou deixar aqui esse vinho já aberto, aguardando aqui a nossa convidada. Vou fazer o mesmo movimento com esse outro vinho, para que a gente possa já aguardar para iniciar a nossa degustação e harmonização. O movimento é o mesmo, ó. Muito bem. Fechamos, abrimos, inclina-se o saca-rolha e com ele você vai levantando aqui, ó, completamente. Depois travou, gira um pouquinho mais aqui, travou, faz esse trabalho. Vou levantar novamente. E aqui eu tenho mais um vinho com boa característica. Vou levar para respirar, também é um vinho novo, 2018. E vou aqui trabalhar então, abrindo um outro vinho, que é o nosso reservado da Conte Toro, Cabernet Sauvignon. Trabalha-se em pé, trabalha-se melhor. Muito bem. Novamente. Da mesma forma. E aqui eu tenho uma outra questão. Eu tenho aqui uma rolha diferente. Ela não é de cortiça, ela é sintética, tá? Essa rolha não vai ter qualquer razão de cheirar, porque ela não trouxe nenhum componente que fosse absorvido pela rolha por ela ser sintética. Um material mais barato, e aproveitando para falar de material mais barato, eu entro aqui, vou deixar esse vinho respirando também. Eu entro aqui para falar um pouquinho para vocês do elemento rolha. Nós temos então hoje alguns movimentos que estão acontecendo pelo Brasil e também pelo mundo, que é as novas tipologias de rolha, né? A gente entende que as rolhas, apesar de ter a sua importância para o fechamento do vinho, a gente sabe que ela acaba
prejudicando um pouco o meio ambiente, né? Porque você precisa fazer o desmatamento, né, da madeira correta, da árvore correta, para poder promover uma rolha. E isso ela fica cara, né? E sem contar que o vinho, dependendo do vinho, se o vinho tiver corpo estranho e ele não fermentar da forma correta, ele acaba gerando um fungo. E esse fungo, ele muitas vezes provém da rolha, né, da própria cortiça. Então, existe um movimento hoje no Brasil e no mundo que traz tanto a rolha, tá? Essas rolhas sintéticas, que ela é um pouco mais barata que a rolha de cortiça, ou então as novas rolhas que eu trago aqui para vocês. Eu trouxe aqui esse Sauvignon Blanc para mostrar para vocês. Está aqui gelado, né? A gente abaixa um pouco a temperatura do vinho para servir. Normalmente, o ideal de servir dele é a partir de 12 graus para baixo, né? 12, 10, até 8 graus aí, uma temperatura bacana, ideal para servir um vinho, um Sauvignon Blanc. E aqui a gente tem o Screw Cap. Screw Cap é a nova cápsula, né, que a gente percebe que o mercado está absorvendo bastante. Na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, essa cápsula já é muito comum, já virou regra lá de se usar esse tipo de cápsula. Porém, o velho mundo, vamos chamar assim, né? França, Itália, Portugal, Espanha, eles ainda têm uma dificuldade, uma resistência, né? Porque eles acreditam que isso tira as características do vinho. E a gente olha, né, de estudos, dados científicos, que há controvérsias, que o fechamento hermético da garrafa também auxilia e melhora na evolução do vinho a cada ano. Então, a gente deixa eles brigarem, discutirem, mas é importante a gente dizer que se você encontrar no mercado um vinho que seja de uma qualidade, que tenha todas as características que você habitualmente toma vinhos de outras marcas, cuidem para não deixar de lado vinhos com esse tipo de lacre, porque já está muito comum vinhos de altíssima qualidade, inclusive de alto custo-benefício, que já estão trabalhando com essas cápsulas, que elas são muito mais baratas e ecologicamente corretas, né? As cápsulas de metal. Uma dica que eu dou para vocês, referente a essas cápsulas, a todo esse trabalho, é que vocês busquem dentro do elemento. Quero deixar esse vinho, no caso não um branco, mas os vinhos tintos, né? Quero deixar o vinho tinto envelhecendo. Se for screw cap, a tampa de metal, o que você vai fazer? Esse vinho vai ficar guardado em pé. Esse vinho não pode ter contato com o metal, porque se tiver qualquer deficiência no metal, o contato com o metal pode trazer corpo estranho para o seu vinho. Então, ele se guarda em pé, do jeito que está aqui essa garrafa. Se ele for de cortiça, claro, inclinação para que o vinho, a cortiça não resseque e o vinho permaneça ali com a qualidade total que você precisa, tá bom? Inicialmente, são essas as dicas que eu vou passar para vocês, tá? Nossa convidada já deve estar quase chegando. Só eu vou deixar para abrir na frente da nossa convidada esse novo modelo aqui de abertura do nosso screw cap, para que ela também, a gente entender se ela já conhece, qual é o desafio dela, se ela já comprou, se ela já teve essa experiência e trabalha aqui com a gente, porque esse vinho não precisa abrir antes, não precisa respirar, é um vinho que tem que ser servido numa temperatura mais baixa, tá bom? Vamos então aguardar aqui e voltamos já. Bom, gente, nossa convidada chegou, está a hora de recebê-la, né? Então, eu vou chamar aqui a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Olá, chefe, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia, seja bem-vinda. Fica à vontade. Obrigada. Bom, gente, como a gente está seguindo todos os protocolos, a gente está aqui, né, mantendo o distanciamento, já fizemos todos os procedimentos de segurança e numa noite de degustação, a gente não tem como fazer degustação
de máscara, né? Então a gente teve todos os procedimentos aí corretos por conta da pandemia, da Covid-19. Então nesse momento aqui, nós já em bastidor fizemos todos os procedimentos. Então nós vamos fazer a retirada das máscaras, né? Simone, fica à vontade. As ordens, para que a gente comece aí a viver esse momento bacana demais que a gente precisa aí de ter essa reflexão, né? Bom, e aí, Simone, me fala um pouquinho, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer, né? Uma honra estar aqui na sua presença, chefe. Maravilha. E aí, como é que tá essa expectativa? Então, quando eu vi o anúncio tudo do festival, fiquei super empolgada. Eu adoro esse festival, né? Eu acho que já é uma data assim que fica marcada, todo mundo fica na expectativa, esperando. E eu adoro, muito gostoso os pratos, experimentar os pratos. Gosto do friozinho também. Tá gostando do festival, então? Sim. Os pratos bacanas, né? Você viu Sim, que tem muita coisa interessante? Muita coisa diferente, muita coisa legal. Bacana. Simone, enquanto eu sirvo uma água para você, me conta um pouquinho a sua relação com o vinho, né? Um pouquinho. Você prefere uma água com gás, sem gás? Sem gás. Sem gás? Eu adoro vinho, eu tomo, mas para falar a verdade, chefe, eu não tenho conhecimentos, né, de falar assim, tipos de vinho, qual que eu mais gosto, o porquê, né, das notas, não sei realmente, assim. Gosto de tomar, gosto de apreciar, mas realmente entendo muito pouco. Bacana. Mas aí, você tem tomado vinho esses dias de frio? Pede um vinho, né? Gosto, de vez em quando a gente reúne, assim, uns 2 casais e a gente gosta de tomar vinho de vez em quando. Bacana. E nesses vinhos que você experimenta, toma, como é que você faz a escolha do seu vinho? Qual é a sua ferramenta que você utiliza para escolher? Ou é aleatório, ou é na curiosidade? Como é que você trabalha isso? Explica um pouquinho pra gente. Inclusive, eu faço uma assinatura, né, de receber alguns vinhos em casa. Então, assim, tem essa comodidade agora com essa questão da internet, a gente acaba recebendo. Eu vou experimentando de acordo com o que vai chegando, e aqueles que eu gosto mais, ou que eu experimento de vez em quando, vou marcando e gosto de comprar os mesmos que eu gostei, mas assim, nada de falar assim, porque é frutado ou madeirado, não assim. Tenho uma preferência por alguns, os mais suaves, gosto do Carmener, do Pinotage, gosto também do Syrah, mas assim, não sei te dizer o porquê, e quero aprender isso com você hoje. Que bacana, vocês estão percebendo aí que ela já tem uma base aí do que ela gosta, ela já tem um leve, né, conhecimento sobre as uvas, que a gente chama normalmente de castas, né? E isso é importante, isso é muito legal e nós vamos aqui fazer então hoje, Simone, uma brincadeira, né? Porque eu acho que harmonizar gastronomia, alimentação, a gente tem que levar isso tudo para a mesa com alegria, com leveza, né? Então hoje aqui não existe pegadinha, não existe nada diferente, né? Você pode ficar tranquila. Tá bom. O chefe não preparou nada, até porque os pratos são pratos dos nossos convidados que estão participando do festival, né? Então, assim, essa curiosidade, não teve nenhuma interferência. O que nós vamos fazer aqui é uma brincadeira que eu gosto de falar muito dessa leveza pelo seguinte, e aí para você que está nos assistindo nesse momento, entendam que a harmonização, ela é uma questão muito relativa, muito subjetiva ao gosto, ao paladar. Então, a gente tem elementos dentro do nosso conceito que o paladar ele é muito eclético, né? Então, tem preferências, né? Tem pessoas que têm preferência por vinhos mais encorpados, outros por vinhos um pouco menos, né, licorosos, outros têm preferência por vinhos mais brancos. O que nós temos que entender é que aquele vinho tem que enquadrar muito bem com o meu prato e, subjetivamente, eu tenho que fazer uma boa refeição,
onde o vinho não sobressaia e muito menos o prato. Tem que ter harmonia, né? Por isso a gente fala da harmonização, esse equilíbrio, né? Equalizar os dois elementos para que os dois tenham um papel principal na nossa refeição, não é isso? Então isso é muito bom, isso é bacana, é o que nós queremos propor aqui hoje. Então, Simone, o que eu fiz aqui? Eu trouxe 3 vinhos. Eu já abri a garrafa, Simone, antes de você chegar, porque o vinho ele precisa de um vinho jovem, vinho aí entre 3, 2, 1 ano de pós-engarrafado, ele precisa de um tempo para ele poder respirar. Então nós já fizemos aqui a abertura das garrafas para que o vinho consiga, né, ter esse contato com o oxigênio e assim libere um pouco daquela intensidade do álcool que ele tem por estar encapsulado. Então o vinho respira um pouco mais, ele abre um pouco mais seus aromas e libera toda a essência aqui que nós precisamos na hora de degustar o vinho. Então ele já está aqui aberto há um tempo, trazendo aqui esse movimento e essa justificativa. E eu trouxe aqui 3 vinhos distintos para que a gente possa trabalhar um pouquinho essa brincadeira. Certo. Então eu trouxe aqui o Areste, tá? É um chileno. Ele é um Carmener, a casta dele. Uma uva assim um pouco mais suave. Você vai notar que essa uva ela tem uma nota um pouco de caramelo, tá? E o final dela com uma essência de canela ali. Ela tem um sabor final de canela. Como a gente tem pratos com banana no festival, acho que vai encaixar bem aqui essa proposta que eu trouxe para nós. Certo. Eu trouxe o Periquita, que é um clássico dos vinhos, né, a nível mundo. Então, um vinho que explodiu no mundo inteiro, do José Maria Fonseca. Ele já tem outros vinhos de grande peso aí no mundo. E o Periquita, na verdade, eu estava explicando para os nossos ouvintes aí de casa, o pessoal que está nos assistindo, né? Que esse vinho, ele se transformou, as pessoas falam, eu vou tomar um vinho periquita. Na verdade, o periquita é uma uva. Ela se transformou, né, do castelão, ela se transformou numa uva específica da vinícola lá do Zé Maria Fonseca, né? Ai, que legal. Muito legal. Então, assim, e deu esse nome que fortaleceu, né? Hoje você consegue comprar o periquita com biovarietá, com outras misturas de castas que traz um pouquinho de diferença aí na sua composição. Esse, por exemplo, ele está aqui, ó, para você ver, com o castelão, que é a principal uva, e ele tem a composição, né, complementar, que é o trincadeira e aragonês. São uvas específicas portuguesas, tá? Então são uvas que estão enraizadas aí em Portugal, que a gente não tem acesso aqui no Brasil ainda, né, dessas uvas. E para fechar aqui, eu trouxe o reservado, né, que é da Conte Toro, que aí nós temos aqui um Cabernet Sauvignon. Você já falou que é um vinho que traz um pouquinho de conforto a você, quando você bebe, você gosta dele, do Syrah, né, Pinot Noir. Então, assim, vamos entender, então, se você vai pela indução do seu gosto ou se, de fato, vamos te surpreender com um outro vinho aqui nesse momento. Sabe, né? Essa é a nossa brincadeira. E esse vinho, né, a gente conhece, é um vinho que ele é clássico também pela sua uva, para acompanhar vinho, carnes, né, vermelhas, principalmente grelhadas, assadas, que são carnes mais de uma textura um pouco mais intensa. Ele combina muito bem com gordura, então por isso o queijo, né, vem muito bem. Eu gosto muito do Cabernet Sauvignon quando eu estou trabalhando o gorgonzola. Quando eu estou comendo alguma coisa que tenha gorgonzola, um molho de gorgonzola, uma abóbora com gorgonzola, eu acho que o Cabernet Sauvignon ele encaixa muito bem nessa hora. E aí nós temos pratos de carne hoje também para a gente degustar, então vamos brincar um pouquinho com isso aí. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. E para não perdermos aí o embalo, eu trouxe para você, para a gente começar, um branco também. Você gosta de branco? Menos que o tinto. Menos que o tinto. Menos que o tinto. Então, é o seguinte, temos aqui um branco, que é um Sauvignon Blanc, tá? Uma temperatura um pouco mais fria. Ele pede uma temperatura mais baixa. Pede. O branco. Ele pede porque a gente precisa, né, ter toda essa salivação, ter toda essa refrescância de boca com as uvas, né,
elas têm menos tempo de fermentação, então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esse conceito, né? E aí eu trouxe esse Sauvignon Blanc para a gente poder também brincar um pouquinho nessa harmonização e entender se esse vinho, o vinho branco, de uma forma geral, ele vai se encaixar aqui bem com a nossa proposta de hoje, tá bom? Tá bom. E aí eu estava falando sobre as rolhas, a gente estava falando um pouquinho sobre a substituição das rolhas de cortiça pelas rolhas, né, sintéticas, e agora o screw cap, que nós temos Que tem vinhos se tornado muito comum. fantásticos, né, que hoje trabalham com screw cap. Então eu falei, eu vou deixar para abrir esse vinho na frente da Simone, para mostrar inclusive para vocês aí em casa que ele não tem nenhum segredo e fica até mais prático aí para quem não tem habilidade com saca-rolha, né? Então você faz aqui simplesmente segura, tá? E abre aqui a sua rolha. Eu poderia ter feito de uma outra forma, acabei esquecendo. Tem gente que tem dificuldade, né, de abrir porque não tem força. E aí, se você tiver dificuldade e não tiver força, em vez de você girar a rolha, você vai girar o seu gargalo, tá? Para poder fazer a abertura da mesma forma, tá bom? Então aqui nós vamos abrir, eu vou te servir inicialmente esse vinho. Com licença. Maravilha. E aí pode ser também que, é igual você falou da questão da harmonização, né? E eu falo que eu tenho preferência pelos tintos, mas eu gosto muito dos vinhos com queijos, coisas mais gordurosas. Então pode ser a questão da harmonização também. Exatamente. O que o seu paladar vai falar assim, não, ficou legal aqui, dá para eu poder continuar com a minha questão, né? E para os restaurantes, no finalzinho dessa degustação, eu vou dar a dica para a gente provocar e induzir os nossos clientes a escolher o vinho certo, porque o prato já vai ter essa composição do vinho certo. Acompanhe até o final. Simone, eu vou então provocar e servir já para poder respirar todos os 3 vinhos que nós vamos servir hoje à noite, tá bom? E a gente já vai provocar um leve respiro aqui e conhecer um pouquinho das características desse vinho. Isso é muito, eu acho que é muito legal. Se os restaurantes começarem a orientar, eu acho que é importante porque são poucos os entendedores de vinho. Exatamente. Né? E tem um público muito grande aí por descobrir. Né? E se tiver essa ajudinha, eu acho que seria muito bom. E essa oficina daqui, ela tá mais para o iniciante, né? Que hora vez quer, mas não sabe como ou por onde, e não quer arriscar. Às vezes dá o medo, né, do arriscar. E às vezes você precisa arriscar e às vezes não tem quem orientar. Então, os restaurantes se preparar talvez para esse tipo de atividade, isso é uma brincadeira bacana, principalmente quando está em frios, né? Os frios pedem muita essa harmonia de vinho, comida um pouco mais reconfortante, né? Mais aconchegante. Então a gente está aqui diante de 4 elementos diferenciados aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho esse fortalecimento, né? Então aqui a gente pode já iniciar a gente percebe que mesmo branco, ele tem menos corpo, né? Um vinho com uma característica mais frutada, né? A gente consegue perceber. E ele é um vinho que ele não é tão leve, mesmo sendo frutado. A gente consegue perceber que ele tem uma presença um pouco mais intensa do álcool e que ele precisa ainda assim respirar um pouco mais, talvez
fazer o movimento que a gente chama de volatizar, né? Que é É justamente então para ativar perder o um corpo pouco. vivo e fazer com que esse álcool exale um pouco mais aqui e a gente consiga, né, trazer essa propriedade que o vinho acaba tendo. Então aqui nós vamos então para o Areste. Esse é um Carmener. Esse é um Carmener, mas a gente já consegue perceber. Ele tem um cheiro bem adocicado. Ele te leva ao que? A um universo Ao assim. caramelo, realmente. Ele cumpre com o que ele promete na descrição. Pelo menos em aroma. Gostou? Isso é um bom início. E aí, a gente vamos degustar aqui o nosso Periquito. clássico. A gente já consegue entender que ó, ele já tem um corpo mais denso. Bem denso, né? Eu já consigo promover lágrimas nele, né? Um vinho que tem comportamento de aroma diferente. Ainda está numa fase de respirar. A gente volatiza um pouquinho aqui para ativar isso. É bom também. Extremamente macio, né? Ele tem um aveludado já natural. Quando você volatiza a taça, você já percebe esse aveludado que ele tem, nessa característica. E eu nunca tinha tomado ele. Não? Periquita, não. Então, faça favor aí, Simone. Anota no seu caderninho lá de preferencial, então. Muito bacana. E aqui a gente vai entrar e a gente consegue perceber, ó, tanto a questão do rubi, a gente normalmente faz esse exercício, ó, se a gente não consegue ver o fundo, a gente vê que ele tem uma presença muito grande de rubi na taça. Eu não consigo ver os talheres daqui, ó. Então eu consigo perceber que ele lacrimeja demais, ele tem um corpo mais denso, característico mesmo do Cabernet, né? Ele já promove aí lágrimas de uma forma bem mais voluntária. Muito bonito o vinho. Um vinho macio. Mais característico do Cabernet, que tem aquele tanino que começa a promover, né, uma amarradinha. Uma travadinha assim que a gente precisa aqui preencher isso com um prato mais encorpado. Essa é a brincadeira que a harmonização traz aqui para esse exercício, né? E aí, o que você me diz aqui dos vinhos? Na degustação aqui, rapidamente, que nós fizemos, você já tem uma preferência? Então, eu gosto muito do Cabernet, eu gosto desse... Mas eu adorei o Carmener, esse meio Areste, caramelizado. né? Eu gostei muito dele. E é interessante, Simone, porque apesar do vinho, né, estar ali Carmener, a gente tem ali o Castelão, a gente tem o Cabernet Sauvignon, os vinhos têm sim notas e comportamentos diferentes por causa da sua região, do seu território, né, do seu manejo, ele acaba tendo comportamentos diferentes, independente, nem todo Cabernet Sauvignon tem as mesmas características, sim, né? Então é importante a gente viver essa experiência que você vive, de provar, né, novos vinícolas, novas produções, às vezes safras, né, 2018 para 2019, 2020 para 2012, ela muda demais. Muito, então a gente, né, assim, a gente tem que ter a nossa experiência vivida a cada momento, né?
Assim como o corpo do vinho é vivo, ele é um corpo vivo, a gente tem que viver esse momento também, a cada etapa, a cada momento, né? Então vamos lá para degustar os nossos pratos. Bom, Simone, então aqui um dos pratos festivais aqui, nós temos então o pirarucu à moda ribeirinha, lá do Carlinhos. Então ele nos trouxe esse prato para a gente poder fazer aqui uma degustação e eu gostaria de te convidar a participar dela. Com licença. Aqui nós temos então o pirarucu que foi grelhado. Vou falar pouco da característica do peixe, desse prato, para que a gente possa verificar qual é a nossa percepção. Tá ok? Aí aqui um vinagrete. Maravilha. Um arroz com amêndoas. É um arroz com castanhas, né? Todo tipo de castanha, então tem amêndoa, tem castanha, tem nozes. Então a gente tem aqui alguns elementos no prato. Então a brincadeira aqui inicial é o seguinte, a gente selecionar aqui essa combinação de prato, degustando juntamente com o vinho, tá? Então o prato, claro, o prato faz parte do festival, ele está acompanhando legal, mas se eu fosse provar só o prato, não seria harmonização. Então a harmonização eu dou o primeiro golo, tá? Com o vinho. E vamos experimentar com todos? Com todos. Lavo o meu paladar, faço a inserção de todos os elementos que estão contidos no prato. Levo à boca. E antes de começar a engolir, mais uma golada de vinho. Então, acho que combina bem com ele. Sabe por quê? O peixe é leve, né? O peixe é leve e o branco é mais leve que o menos encorpado do que o tinto, do que o cabernet, do que o periquita. Acho que ficou bom. Bacana. Talvez seja isso a minha preferência pelos tintos, porque geralmente eu faço harmonização com queijos e carnes, né? Bacana. Eu já senti que essa baixa da temperatura do vinho, que ele é um vinho mais fresco, vinculado aqui com essa acidez que traz do vinagrete, ele provoca exatamente essa coisa da uva verde, da uva branca, dessa coisa mais adocicada, o vinagrete mais ácido. E aí a gente tem aqui um elemento muito expressivo que é a banana nesse vinagrete. Então acho que ele traz um pouquinho desse equilíbrio, né? Então o final de boca que a gente tem desse prato é que nenhum sobressaiu ao outro. Não mesmo. Né? A Muito gente bom. neutralizou bastante. Eu acho que isso é que traz a harmonia, né? Quando a gente tem uma neutralização, um equilíbrio perfeito e a gente consegue caminhar junto entre a bebida e a comida. Você está de acordo? Adorei. Bom? Adorei o prato. E com o vinho eu gostei muito. Eu não tinha essa experiência de fazer essa harmonização, né? De comer né? De comer e depois tomar o vinho antes de engolir. Gostei. Então vamos para o segundo vinho. Vamos para o primeiro tinto Areste. Vamos. A gente lava, tá, gente?
o paladar com o vinho. Para ele receber a comida. Selecionamos aqui, ó, todos os elementos do prato. Eu vou deixar sempre a minha convidada falar primeiro. Não tem aqui a gente não induz ninguém, tá? É o senso de percepção dela que vai nos trazer aqui esse diálogo aqui para trazer esse resultado. Esse foi um vinho que eu adorei sozinho, que eu apaixonei com ele sozinho, mas com o prato, acho que esse ficou melhor. Eu acho que deu uma harmonia maior. Posso estar enganada, não sei se é, mas gostei mais com esse vinho. Simone, eu estou completamente de acordo com você. Então tá bom. O vinho é uma harmonização, é uma degustação, não é harmonização, é uma degustação onde o prato sobressaiu ao vinho. O vinho ficou totalmente apagado, as notas do vinho não conseguiu sobressair a acidez do vinagrete. Então, eu não percebi o caramelo, não percebi, né, a canela do vinho nesse momento. Por isso que é tão importante a gente beber o vinho sem qualquer degustação, sem qualquer comida, para a gente entender quais são as características e depois sim entrar com esse vinho como complemento, como harmonização, para a gente poder entender se ele tem o mesmo comportamento sozinho, assim como tem o prato sozinho e assim como esse elemento junto ele combina, né? Muito interessante. Legal? Muito. Então vamos para o nosso próximo vinho? Vamos. Então agora nós vamos para o periquita. Vamos de periquita. O nosso clássico eclético, né? Que é um vinho que normalmente combina com Bastante coisa. praticamente, Tudo. não vou dizer tudo, mas praticamente a maioria das propostas que é dada, né, entre pratos, ele entra muito bem com as características. Fala um pouquinho, Simone. O periquito ficou bom. Eu não senti que teve nem assim que houve uma interferência grande assim, que ele não perdeu. Acho que não perdeu as características dele e ficou legal. Eu gostei dele. Eu gostei dele acompanhando esse prato. Ainda acho que esse ficou melhor. Mas eu acho Encaixaria que bem encaixaria. no tinto se você Sim. fizesse uma proposta de um único vinho na noite. Sim, Seria mais ou menos esse seu pensamento. eu sim. Bom, Simone, concordo com você em algum momento dessa questão. Acho que se a gente for generalizar, sim, eu não tenho outra opção de vinho, quero servir um peixe. Então, gostaria de servir o periquita juntamente, né? Na verdade, não seria nem o periquita, seria essa combinação de castas com esse prato da noite. Então, combinaria super bem. Não deixaria a desejar. Certo. Porém, eu ainda acho que o vinho ele tem um aveludado que ele ainda consegue brigar um pouquinho com a acidez
do prato. Do vinagrete. Tá? Então, por isso que ainda assim eu acho que o prato ele tem um destaque, mas o vinho não perde para esse destaque no final de boca por conta do aveludado que ele tem. Entendi. Então esse aveludado ele acaba dando essa capa, né, por volta da minha boca, por isso é importante essa engolada no final, para criar essa camada e essa camada proteger e a gente tentar encontrar um equilíbrio. Então, no meu senso de percepção, claro, se eu tiver uma outra opção, eu vou sugerir outra opção, mas não tendo outra opção, talvez ele partiria bem com a continuação de um jantar sem qualquer impedimento. Mas eu ainda consegui perceber aí que a acidez, talvez eu mexeria no prato. Entendi. Nesse caso, eu tiraria um pouquinho do limão para esse prato ficar um pouquinho mais equilibrado e talvez eu reforçaria um pouquinho mais no azeite desse molho para que essa gordura equilibrasse com o aveludado do vinho. Entendi. E aí, ainda, você concorda comigo, esse seria ainda a primeira opção? Estamos aqui com a linha da nossa opção ainda primária, né? Maravilha. Então vamos lá para o nosso último copo aqui, o nosso reservado aqui, Cabernet Sauvignon. Adorei sua expressão, Simone. Já me respondeu. Mas vamos lá. Não sinto prato. Sinto muito o vinho e não sinto o prato. É uma característica que já automaticamente a gente que acaba tendo esse conhecimento sobre os vinhos, né? Eu não falo conhecimento de propriedade de falar, o pertencimento, mas de saber o comportamento deles. A gente entende que os pratos, quando são mais suaves, vinhos mais encorpados, como Cabernet Sauvignon, roubam toda a cena, né? Você sentiu? Eu achei fantástico, porque assim, ouvia falar, né, das carnes brancas, com os brancos, mas nunca tinha tido a oportunidade de saborear dessa maneira e sentir por um e vários tipos. E quando a gente tomou sozinho, eu pensei que havia pouca diferença entre um Cabernet e o periquito, mas aí a hora que eu experimento com o prato, eu sinto total diferença, né? Você conseguiu perceber que como evolui, né, a questão da degustação, da harmonização, é o comportamento do vinho com aquilo que ele recebe complementando ele, né? Então assim, ele consegue ter, ou eu tenho propriedade de pertencimento, ou eu cedo ao que está vindo complementar, ou então eu harmonizo bem com o que estão me oferecendo. Sim. Não é? Então as características do vinho, ela tem muito essa tendência. Então às vezes a pessoa fala, eu gosto só de Cabernet Sauvignon. E às vezes o prato que ela vai comer, ela condena o prato por conta do vinho que ela tem como preferência. Exatamente. E às vezes não é a preferência do vinho dela, talvez a preferência do vinho dela para beber simplesmente o vinho, talvez naquele momento um pouquinho mais de descontração, happy hour, né? Acho que sim, mas quando a gente vai fazer um jantar, a gente tem que preocupar exatamente em achar esse equilíbrio. E esse equilíbrio você acha com essas ferramentas, onde você tem vinhos com notas mais específicas, como nós temos o Areste, que a nota dele já traz essa presença de caramelo e de canela. O Periquita, que aí já traz essa referência aveludada, um pouco mais eclética. A gente tem aqui o Cabernet Sauvignon, que é um vinho que tem mais pertencimento.
E aí ele traz todas essas presenças. E aí a gente entra com o Sauvignon Blanc, que é uma uva bem suave, bem frutada e que ela neutraliza aí elementos suaves e ela consegue encaixar muito bem a acidez. O Sauvignon Blanc ele tem essa facilidade de encaixar a acidez. Bom. Vamos então? Não acabou por aí não, nós temos mais experimentações. Nós vamos manter os vinhos e vamos trazer pratos novos, tá bom? Vamos para o segundo prato? Vamos. Então vamos lá.